Alô, comunidade das redes sociais. Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. E hoje eu gostaria de tratar sobre essa decisão do STF de manter em órgãos públicos símbolos religiosos. Evidentemente que esses símbolos religiosos são predominantemente símbolos católicos. Outras religiões, sobretudo de matrizes africanas, questionam. Ou seja, por que então que os nossos Exus, que as nossas pombagiras, que os nossos guias, que o nosso povo de rua não pode estar representados, não podem estar representados também nesses lugares? Porque só os santos católicos. Isso gera uma pergunta, porque aparentemente é uma contradição. Se há símbolos religiosos em prédios públicos e os outros, de outras matrizes religiosas, não são contemplados, a aparência que nós temos é que então está havendo o quê? Uma descontinuidade do Estado laico, que não seria tão igualitário em relação às outras religiões, uma vez que a Constituição trata todo o credo religioso de igual modo, ou seja, como direito individual. Mas eu gostaria de tratar especificamente dessa contradição, no sentido de falar da própria contradição. Eu não creio que todas as contradições sejam insustentáveis. Há contradições que são sustentáveis. Há contradições que não são sustentáveis. E elas são sustentáveis quando o seu comportamento tem algum tipo de historicidade com a nossa realidade diária. Exemplo, seria uma contradição eu querer, por exemplo, agora que a cocaína seja liberada para quem quiser usar a cocaína? Porque é um vício muito aviltoso, aviltante, ou seja, ele é muito nocivo a algumas famílias que são afetadas pelo vício da cocaína. Mas, se nós olharmos para a cachaça também é fonte de muitas infelicidades nos lares e também quantas mulheres apanharam, continuam apanhando, que sofrem até uma violência letal por conta da cachaça. Mas por que a cachaça pode, apesar dela trazer vários dissabores, e a cocaína não pode? Respondo. Por causa da sociabilidade que a cachaça e outras drogas lícitas encontram com teor alcoólico. Essas drogas lícitas, como a cachaça, como o vinho, como o uísque, como a vodka, elas têm uma sociabilidade entre nós, e essa sociabilidade histórica dá a ela a possibilidade, né, essa sociabilidade dá a essas drogas a possibilidade de elas conviverem conosco a despeito das suas contradições. Mas muitos dissabores foram causados a famílias por causa delas. É uma contradição? Sim. Mas ela é sustentável por quê? Porque há uma historicidade por detrás da cachaça, da vodka, do uísque, do vinho, etc. e etc. Sociabilidade essa que nós não encontramos na cocaína, no LSD, quiçá na maconha. Muito embora a maconha, como droga legalizada, tenha alcançado alguns espaços a mais.
mas esse não é o assunto desse vídeo. Então, crucifixos, Virgens Marias, etc, etc, estão em prédios públicos. Aí alguém poderia perguntar, mas eu quero o meu Exu então lá. Eu quero então a minha pombagira lá. Eu quero o meu Zé Pilintra lá também. Mas eu gostaria de fazer uma ressalva, porque os símbolos religiosos católicos, eles alcançaram com o tempo alguns lugares ecumênicos. Tanto é que existem cultos ecumênicos como cultos com ações políticas. Então, alguns personagens, como Jesus, Maria, o crucifixo, eles são símbolos que fazem parte do ecumenismo, ou seja, símbolos que representam o amor, a caridade, para nós todos, para grande parte do povo brasileiro. Essa trajetória ecumênica, o Exu não fez. A pombagira não fez. O povo de rua não fez. É uma contradição? É. Mas não é insustentável. Por quê? Porque os símbolos religiosos nos prédios públicos não afetam a saúde da democracia, do Estado laico. Só que essa contradição ela pode ser positiva e ela pode ser negativa. Porque gradativamente as religiões de matrizes africanas alcançam melhores credibilidades entre nós. Nessa trajetória, se nas paredes do STF, da Presidência da República, dos prédios públicos, dos governos, se entrar um Exu lá, se entrar uma pombagira, um Zé Pilintra um dia, vão reclamar? Aí seria uma contradição negativa. Evidentemente que as outras matrizes religiosas precisam fazer a mesma trajetória ecumênica, que ainda não fizeram. Mas Jesus é um símbolo de amor que faz parte da nossa sociedade, quase como um todo. Então, ecumenicamente, Jesus está presente, Maria está presente, a cruz está presente, o crucifixo está presente. Mas o Exu ainda não está. Mas vamos supor que aconteça de estar, vão implicar, aí nós demonstraríamos uma má vontade e uma falta de sentimento de igualdade. Essas contradições são sustentáveis. Porque os símbolos religiosos estão lá, porque eles fazem parte de um tipo de convivência diária. A cachaça está presente porque ela faz parte de um tipo de convivência social diária. A cachaça, o vinho, o uísque, a vodka. Mas a cocaína não. Mas ambas trazem muitos dissabores às famílias. Coloquei a possibilidade da contradição existir. Esse é o objetivo desse vídeo. Nós somos daquela tradição da lógica, né? A igual a A. Se A é A não pode ser B e a terceira possibilidade está excluída, né? O ser é sempre idêntico a si mesmo, ele não pode ser e não ser ao mesmo tempo e a terceira possibilidade está excluída. Isso nos traz um certo mito da lógica absoluta. Nada pode ser contraditório. Não, tem coisas que são contraditórias e existem, né, contradições sustentáveis porque são fenômenos de convivência social contínua. Outras contradições não são possíveis porque elas não fazem parte da mesma trajetória. Isso é o que eu tenho para dizer por enquanto. Talvez eu volte para falar desse assunto. Ok, galera? Vocês são do coração.